Olá, queridos. Bom dia. Eu sou a professora Joana Lúcia, do FTM de Ciências Naturais, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Falaremos hoje de protozoários. O reino dos protozoários, ele tem uns seres que é bem diferente, né, do que se espera. Quando se fala em protozoário, o que vocês pensam? Certamente vocês pensam em verminhos, animaizinhos pequenininhos. Geralmente são isso que as pessoas pensam, né? Mas faz parte também desse reino as algas. As algas, elas também são protistas, elas não são plantas, tá? E aí, pessoal, vamos entender um pouco desse reino, né? Os protozoários são aqueles seres que necessitam de água, portanto, eles são de vida aquática, eles são aquáticos, eles necessitam de estar na água. Ou 100% do tempo de vida deles, ou uma parte do tempo de vida deles. A maioria deles, 100% da vida deles, precisam de água, tá? Então, o que representa esse reino? Os protozoários, eles pertencem ao reino protista, como eu já disse, e vai fazer parte os protozoários, que são esses animaizinhos aqui, ó, pequenininhos, animaizinhos entre aspas, tá? Não são animais. Porém, seriam bichinhos, digamos assim. Esses seres, eles são unicelulares, heterótrofos, ou seja, eles precisam de comer alguém. Alguns podem fazer a fotossíntese, mas não é o caso de todos, é uma minoria. A maioria deles são heterótrofos, ok? Continuando aqui, ó. Então, deixa eu diminuir aqui. A maioria deles é aquático e de vida livre, ou seja, eles não necessitam parasitar alguém, eles conseguem obter o seu alimento com o alimento que está, as partículas que estão em suspensão na água, tá? Mas alguns deles são parasitas e vivem dentro do corpo de outros seres vivos, inclusive nós humanos, tá? Nós vamos ver daqui a pouco alguns parasitas. O termo protozoário deriva das palavras em latim proto, que significa primitivo, e zoom, animal. Então, é por isso que eu chamei de bichinhos, animaizinhos. Na verdade, eles não são do reino Animalia. Porém, para que vocês possam entender melhor, e as crianças também, bichinhos, animaizinhos, né? Como se fossem pequenos animaizinhos, né? Microscópicos, mas não são animais. Um animal, ou seria um animal bem muito primitivo. Não tem boca, não tem ânus, não tem sistema nenhum, é unicelular, né? Mas não são animais mesmo, são protistas. Isso porque já foram considerados animais lá no passado, mas não são, tá? Assim como as algas foram consideradas plantas e não são plantas, são protistas, tá certo? Continuando. E você deve estar aí se perguntando: mas, professora, as algas não são aquelas plantinhas que ficam dentro dos rios, lagoas e lamas? Elas são verdes, professora. Por que elas não são plantas? Se vocês não pensaram nessa pergunta, pode ter certeza que as crianças de vocês pensarão. E aí vocês precisam explicar, né? As plantas são células eucariontes vegetais, que eu mostrei para vocês no início dessa unidade. E as células eucariontes vegetais, elas possuem organelas membranosas, próximo ao núcleo, aquelas membranas dobradinhas, né, que são chamados de retículo endoplasmático rugoso, ou retículo endoplasmático, né, quando não tem ribossomos, e também o complexo Golgiense, que eu falei para vocês, que servia para armazenar substâncias e produzir membranas, bolsinhas. Pois bem, as células das algas não possuem essas organelas. Então, é o primeiro motivo. Elas se parecem muito com as células dos protistas, né, dos procariontes, do que com a célula dos eucariontes vegetais. O segundo motivo, pessoal, é que elas não possuem, as algas não possuem os pigmentos que as plantas terrestres têm. Não, professora, ela é verdinha, ela tem a clorofila. Sim,
ela pode ter o plasto de produzir clorofila, mas existem outros pigmentos que as plantas têm, como, por exemplo, a antocianina, que é um pigmento que vai dar cor azul ou vermelho arroxeado a algumas plantas. Como, por exemplo, o cromoplasto, eles não possuem o cromoplasto, nem o leucoplasto, que são plastos que são especializados em produzir pigmentos para raiz e para caule, respectivamente. Eles não possuem xantofila, que é um pigmento que vai dar a cor amarelada, tá? A planta. Não possui o beta-caroteno, que dá a cor laranja, como tem, por exemplo, na cenoura. Por essas razões é que elas são consideradas protistas ao invés de planta. E um outro motivo muito importante, as plantas elas formam um tecido. O que é um tecido, professora? Toda vez que eu tenho um grupo de células semelhantes que desempenham uma mesma função, elas são chamadas de tecido. Os protistas só têm uma célula, não forma tecido. E por fim, embora vivam na água, os protistas não utilizam água para fazer a fotossíntese, assim como as plantas terrestres. Por esses motivos é que as algas são protistas e não são plantas. Explicado? Tá? Então vamos lá, vamos continuar aí. A maior parte desses protistas, desses bichinhos protozoários, digamos assim, eles causam doença em nós humanos. Aí quando fala da importância desses protozoários, eles falam assim, nenhuma, professora, só causa doença. Vocês lembram da aula que eu dei de evolução, em que a natureza, ela usa de certos artifícios para controlar as populações, para que se mantenha em equilíbrio, certo? Uma das importâncias para a natureza das bactérias, dos vírus e dos protozoários é exatamente isso: provocar doenças, provocar mortes. Ué, professor, não estou entendendo. Está dizendo que é bom matar as pessoas, as populações? Não para a gente, mas para o planeta sim. O planeta não cresce constantemente, ele tem o seu tamanho limitado, né? Mas as populações estão constantemente crescendo. Então é necessário fazer com que elas parem de crescer, ou pelo menos controlar a quantidade de indivíduos. Então, uma importância biológica desses micro-organismos é justamente isso: provocar doença nas populações, nas diversas populações de bactérias, fungos, vírus, plantas, animais, humanos, mamíferos, aves, répteis. Para quê? Para que eles adoeçam, para que eles morram e fique apenas uma certa quantidade da população, né? Para se manter em equilíbrio. Porque se todas as populações do planeta crescerem de uma forma exorbitante, vai faltar alimento, água apta, né? E eles vão acabar competindo entre si, vai acontecer o canibalismo, né? Quando uma espécie come outro integrante da mesma espécie, vai ser um caos. Então, a natureza, ela faz esses controles por meio desses micro-organismos causadores de doença que nós chamamos de patogênicos, tá? Então, qual a importância dos protozoários? Provocar doença nas populações, provocar a morte dos seres para controlar a população, para ela não crescer demais. Nossa Deus, e quem é que vai sobreviver? Aquele organismo que é mais resistente, mais forte, que tem um sistema imunológico mais sagaz, capaz de combater esses micro-organismos, tá? Então, apesar de minúsculos, os protozoários têm grande importância para os seres humanos e animais, tá? Milhões deles são encontrados nos oceanos, nos mares e também nas águas doces, tá? Eles podem servir de alimentos para os animais marinhos. Os animais marinhos de pequeno porte, eles vão comer esses protozoários, eles precisam de alimento e eles vão se alimentar desses animais pequenininhos, desses bichinhos protozoários, não são animais, tá? Tá, professor, e se não tivesse os protozoários? Se não tivesse os animais marinhos, né, de pequeno porte, não teriam alimentos, né, poderiam até comer o fitoplâncton, que são outros seres vivos pequenininhos, mas
eles não iriam existir e os de grande porte teria escassez de alimentos. Então, nós temos toda uma cadeia alimentar marinha que necessita dos protozoários, tá? Certos protozoários, como os foraminíferos, são revestidos por conchas pétreas, tá? Uma espécie de carrapaça bem pequenininha. Quando esses animais morrem, seus corpos se acumulam no fundo dos oceanos e contribuem para a formação de rochas calcárias, tá? Doenças. Entre as doenças humanas causadas por protozoários, inclui-se o impaludismo, que é a malária. A malária é transmitida por um mosquito, mas o mosquito é contaminado pelo plasmodium, né? Por um protozoário que vai infectar o mosquito, e o mosquito infectado pica o ser humano e passa para o ser humano esse protozoário. A amebíase, que é um protozoário, né? Eu acho que é o protozoário mais famoso que existe, que é a ameba, né? O brinquedo Amoeba é feito em homenagem à ameba, que é toda gelatinosa e anda por pseudópodes, né? A membrana plasmática da célula vai se movimentando, o citoplasma vai sendo projetado e ela vai se locomovendo. A tripanossomíase, ou também mais conhecido como doença de Chagas, né? A doença africana do sono também é provocada por um protozoário. Aqui no Brasil, a doença de Chagas ela é transmitida pelo Trypanosoma cruzi, um protozoário que ataca o barbeiro, que é um besouro, que vai servir de vetor. Ele vai se infectar com esse protozoário e vai, ao picar um ser humano que está dormindo durante a noite, ele vai levar esse protozoário para dentro da corrente sanguínea. Na verdade, quem faz isso somos nós. Ele pica o ser humano e defeca. Quando a gente é picado por ele, sentimos uma coceira. A gente dormindo coça. E acabamos levando as fezes desse besouro, né, para dentro da ferida. E ele elimina o protozoário nas fezes. Então, somos nós que acabamos de terminar esse transporte do protozoário para dentro da nossa corrente sanguínea. O botão do Oriente, ou também chamada de leishmaniose americana, ou espúndia, também chamada de úlcera de Bauru, é uma outra doença causada por um protozoário chamado Leishmania brasiliensis. Tá? A leishmaniose, ela também pode usar como vetores cachorros, tá? Então, assim, são vários os protozoários que eu posso ver numa água parada, por exemplo. Aqui estava dizendo, né? Então, nós temos, ó, o Plasmodium, né? Que eu falei, causador da malária. Aqui, a tricomoníase é uma doença sexualmente transmissível que fica nos pelos pubianos, principalmente da vagina, mas pode dar nos pelos pubianos do homem também, né? Ao redor do escroto, do pênis. E é causado por um protozoário chamado Trichomonas vaginalis. As características é um corrimento verde, meio que verde, pugnolento, o cheiro muito forte, né? E dor, inchaço, existe tratamento, né, para essa doença. Por isso que a camisinha feminina é o preservativo mais indicado, mais seguro, porque a camisinha feminina protege a vulva da mulher e vai proteger do Trichomonas vaginalis, que fica ali nesses pelos pubianos, coisa que a camisinha masculina não protege, tá? Por isso que a feminina tem uma porcentagem maior de proteção. A leishmaniose, né, causado pelo Leishmania sp. Por que Leishmania sp? Leishmania é o gênero, então existe um grupo de protozoários que vão causar essa doença. SP significa espécie. O epíteto específico é que vai dar o nome dessa espécie. Como a gente não sabe qual é o epíteto específico desse ser, que são vários, a gente coloca só o grupo, o nome da família, digamos assim, né, do grupo de seres causadores dessa doença. Então, Leishmania sp. vai causar a leishmaniose. A amebíase, ela é causada pela ameba. A amebíase é característica de dor de barriga, né? Muitas cólicas intestinais, diarreia.
A amebíase, então, é essa daqui, né? A ameba, daí vem o brinquedo, a ameba, né? A amoeba. E aqui a gente tem os flagelados de vida livre, ou seja, que não são parasitas. A Giardia lambia, que parece aqui, né, que tem 2 olhinhos, mas não são olhos, tá? São núcleos. Enfim, a Giardia lambia, ela também vai causar sérios problemas intestinais, tá? Diarreias, cólicas intestinais, infecções intestinais. Vai causar a doença chamada giardíase, tá? Esse protozoário aqui. Existem os ciliados, que são de vida livre. E existem outros protozoários, né, que podem nos causar doenças. Então, boa parte deles causam doenças. Aqui, ó, o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, tá vendo? Ele tem esse formato aqui. É flagelado, né? A maioria deles são flagelados, que usam o flagelo para se locomover, visto que são unicelular. E eles podem ser ciliados também, terem vários pelinhos pequenininhos, parecido com os cílios dos nossos olhos. Está se perguntando como é que esses micro-organismos se reproduzem, né? A maioria deles se reproduzem por divisão, né? Eles se dividem ao meio, a gente chama de bipartição. A célula aumenta de tamanho, se divide ao meio e se reproduz, né? É o caso, por exemplo, das bactérias que fazem isso, dos protozoários. Na nossa próxima videoaula, eu vou explicar para vocês como que acontece a reprodução nos fungos e o que são os fungos, tá certo? Um grande beijo para vocês.